Olá, boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa nessa sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017. Hoje é o dia do cliente, né? É importante a gente lembrar aí que somos todos clientes a partir do momento que adquirimos qualquer bem ou serviço e que merecemos todo o respeito também a partir do momento em que somos tidos como consumidores, né, de produtos. Então a gente tem que parabenizar todos os clientes e lembrar que nós temos sempre que olhar os nossos direitos, estar sempre atento ao Código de Defesa do Consumidor. E para todos aqueles profissionais que atendem bem os clientes, nossos parabéns também, né? Para começar o nosso programa, também queremos lembrar que neste fim de semana, no domingo, dia 17, a Mary Oliveira está convidando toda a comunidade taubatiana para o concerto Heitor Villa-Lobos 130 anos, que será realizado às 7 da noite lá no Teatro Metrópole, né? E esse evento é gratuito, homenageia esse grande expoente da música brasileira que levou o nome do Brasil e a cultura do Brasil para o mundo também. Importante evento realizado pela Mary e que irá receber o Daniel Gonçalves, pianista também, esse outro grande artista aqui da nossa cidade. Então quem puder prestigiar, é de graça, gente. A gente pode ir ao Metrópole, é sempre bom chegar com uma hora de adiantado para poder pegar o ingresso na bilheteria lá e não perder o seu lugar, né? Então, neste domingo agora, Mary Oliveira, um dos maiores nomes também da música clássica no Brasil, convida toda a comunidade para o concerto em homenagem ao Villa-Lobos. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a quadra da Unidos do Parque Aeroporto, a Cecília, Gabriel, lá e toda a família, Gabriel e agregados, né, que é muita gente que toma conta lá da escola de samba e tem feito um trabalho bonito. Eles vão receber lá o primeiro blog Prog Vale, é o encontro regional de blogueiros, ativistas, radialistas e videomakers progressistas do Vale do Paraíba. E quem está organizando é um núcleo de mídia alternativa Barão de Itararé e está convidando toda a comunidade a participar das 9 da manhã até as 18 horas na quadra da escola de samba. Inclusive tem almoço lá, logicamente não é de graça no caso do almoço, é só um precinho módico para poder também ajudar o projeto social que é desenvolvido junto com a escola de samba e junto com o núcleo de mídia alternativa. Importante a gente discutir e saber o que anda fazendo a mídia comercial e a mídia também alternativa no nosso país. A gente tem que estar sempre atento a esses movimentos. Bom, os recados foram dados, agora a gente recebe aqui no nosso estúdio o técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, o Luiz Fernando de Paula, que vem nos dar importantes orientações e nos falar um pouco sobre a profissão, né, de técnico de segurança no trabalho. Especialmente agora, em épocas em que tudo está virando de cabeça para baixo, né? As nossas leis estão sendo alteradas, né? E também essa área com certeza será bem afetada e a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção, né, no que vem de novidade por aí. Luiz Fernando, boa noite primeiramente. Boa noite, André. Prazer estar aqui, né, recebendo essa oportunidade para passar algumas características da profissão do técnico de segurança do trabalho, né, uma profissão que é bem quista, bem apresentável dentro das fábricas, né? Tem algumas situações, algumas generalidades, mas que você consegue trabalhar dentro das empresas junto na prevenção de acidente e na parte de meio ambiente também, que antigamente o técnico de segurança ele só ficava com a prevenção de acidentes. Hoje já também o técnico de segurança, na sua formação, ele também entra na parte de meio ambiente. Então, além do curso, né, que ele faz ali de técnico de segurança do trabalho, ele também cuida da parte de meio ambiente dentro de uma empresa. O técnico de segurança, ele é um curso, não é um curso universitário, né? É um curso Não, ele nível médio técnico. Ele né? é uma formação técnica, né? Se for para você, antigamente ele era 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses. Agora ele é 2 anos por causa dessa parte de meio ambiente, né? Relacionado também ao meio ambiente dentro das empresas.
A profissão possui uma regulamentação específica, né? Como que é essa regulamentação? Então, a profissão do técnico de segurança, surgiu com a portaria, né, com o decreto 3214 de 78, que criava as normas regulamentadoras inerentes à segurança do trabalho e à saúde ocupacional dentro do ambiente de trabalho. Na sua NR4, ela falava sobre o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. E ali falava quem compunha o SESMIT, né, que são os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho, os técnicos de segurança e os enfermeiros do trabalho. Só que até então não tinha regulamentação da função. Essa regulamentação se deu em 85, né, onde se regulamenta, o Congresso regulamenta, através de uma lei, né, regulamenta o trabalho, a função de engenheiro de segurança e técnico de segurança do trabalho. A função de engenheiro de segurança, ele é um nível de pós-graduação. Então, para o profissional ser engenheiro de segurança, ele tem que fazer uma graduação em engenharia, para depois ele fazer uma pós-graduação na área de segurança do trabalho. E o técnico, como a gente já falou, é de profissional de nível médio, que você faz aí na parte de 2 anos hoje. Quais são os campos de atuação desse técnico? É só em empresa automobilística, que a gente vê em Taubaté, ou não? Não, o técnico de segurança ele atua tanto na área pública como privada. A própria norma, na NR, ela fala que o técnico de segurança, o campo de atuação dele é tanto no serviço público como no privado, certo? É que a gente, por que a gente fala da automobilística, né, como você citou, né? Porque Taubaté tem 2 indústrias automobilísticas de grande porte, então, teoricamente, ela parece mais. Mas em empresas de pequeno porte também tem a figura do técnico de segurança. Por quê? O técnico de segurança é obrigatório em empresas em função do seu grau de risco e da quantidade de funcionários que tem naquela empresa, que determina a própria NR4, na constituição desse SESMIT, que eu falei, desse Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, ele determina, de acordo com o grau de risco e o número de funcionários, a quantidade de engenheiros, de técnicos de segurança que vai ter naquele ambiente de trabalho. Quantos funcionários, como que é calculado para a empresa ter um técnico de segurança? Existe um parâmetro? Acima de 50 funcionários já era para ter um técnico de segurança na empresa. Tá? Isso independente do grau de risco dela. Acima de 50 funcionários ela teria que ter um técnico de segurança. Você falou em normas regulamentadoras, né? E tem as normas técnicas da ABNT. Quais são as diferenças? Então, a legislação, porque a função de prevenção de acidente do trabalho, ela já vem desde a Constituição Federal. Na própria Constituição Federal, ela fala sobre a saúde do trabalhador, sobre o ambiente, as condições de ambiente, né, a parte de insalubridade, a parte de periculosidade, ela já está incutida na nossa Carta Magna, que é a Constituição. Daí depois, então, o técnico de segurança, ele trabalha em função de normas, né? Tem a Constituição Federal, depois tem as normas regulamentadoras que regulam os tipos de trabalho existentes. Hoje a gente tem 35 normas, né? Desde normas aí de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, parte de prevenção de incêndio, todas estão dentro dessa norma. E o que não está nessas normas, você vai encontrar também nas instruções técnicas de bombeiro, nas instruções da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ele tem uma gama muito grande de leis para ele trabalhar. Se não estiver na norma regulamentadora, ele consegue se basear em outras normas direcionadas para a prevenção de acidente e a evitar a doença ocupacional no ambiente de trabalho, né? Hoje a gente tem aqui no estado de São Paulo, que é a Fundacentro, né? A Fundacentro é um órgão, né, que regulamenta, que cria leis, né, normas para também que seja utilizado na área de segurança do trabalho. O técnico de segurança é aquele cara chato que fica pegando no pé do funcionário para ele prestar atenção no que está em volta, no uso de equipamentos, ou é aquele cara que a empresa também às vezes não gosta porque fala, olha, precisa adequar tal lugar para o funcionário trabalhar direito. Como que ele age para evitar o acidente de trabalho? Então, o técnico de segurança, sabe, toda a atividade laboral, ela oferece um risco. Cada empresa que eu tenho
que exerce uma atividade laboral, ela tem um risco. Qual a função do técnico de segurança? O técnico de segurança, a partir do momento que ele é contratado para essa empresa, ele adentra essa empresa, ele tem a função de quê? De levantar esses riscos que tem no ambiente do trabalho e fazer a prevenção e, se possível, a eliminação desses riscos. Eliminação como? Através de enclausurar, por exemplo, um motor que produza muito ruído, uma máquina que produza muito ruído através do seu motor, e esse ruído vai gerar, pode gerar uma perda auditiva. Tem como se evitar isso? Tem. Desde uma troca do motor, que hoje em dia já tem mais motores modernos, silenciosos, até o enclausuramento desse motor para evitar o risco, o risco do ruído. Então, o técnico de segurança ele consegue eliminar isso aí, que a gente chama através dos EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. Ele protege o coletivo, o grupo todo. Mas, se mesmo assim, eu colocando o equipamento de proteção coletiva, eu não conseguir eliminar esse risco, aí eu entro com os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Os EPIs, por exemplo, para aquele ruído, eu poderia ter o quê? Um protetor auricular tipo plug, que é feito de espuma. Se mesmo assim o do ruído for muito alto, né, que eu consigo fazer isso, essa avaliação, é uma função do técnico de segurança também, através de um decibelímetro, eu consigo fazer a avaliação desse ruído. Se mesmo assim esse ruído continuar acima do limite de tolerância, que a gente chama, que hoje é de 85 decibéis, aí eu também uso o protetor tipo concha. Isso é um exemplo só para um tipo de risco. Porque o risco, dentro das normas regulamentadoras, a gente tem os riscos físicos, químicos e mecânicos, que hoje são os riscos de acidentes. Os ergonômicos e os biológicos. Então, dentro dessa categoria, eu tenho várias situações de risco dentro do ambiente de trabalho. Então, eu uso essas citações que eu falei para você, para levantar os riscos dentro do ambiente de trabalho. E em cima disso daí eu vou tentar eliminar esses riscos e prevenir para que esses riscos não venham a produzir um acidente ou mesmo uma doença ocupacional. Uma doença ocupacional, por exemplo, a ergonomia. A ergonomia hoje em dia, se você, é a doença silenciosa, né? As pessoas trabalham realizando esforços repetitivos, né? Expostas a um calor ou a um frio muito intenso, e isso, com o tempo, vem a adquirir uma doença ocupacional. A ergonomia, que é também a parte de movimentos repetitivos, vamos dizer assim. O funcionário fica o dia inteiro fazendo o mesmo tipo de movimento. A postura, né? Que nem eu toquei na cadeira aqui, gente. Ó, tô largadão aqui, também, mas aqui tem que acertar o corpo. Aqui, né? Isso, a postura também tem métodos, né, de você estudar o ambiente de trabalho, né, para identificar esses possíveis problemas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório continuamente, né, ali o dia inteiro, 8 horas, né, tudo bem que não fica 8 horas, mas umas 7 horas. O cara fica sentado direto na tela do computador. Então a tela do computador tem que ter uma altura para cada tipo de operador, né? Apoio para os punhos, apoio para os pés, né? Para quê? Para prevenir possíveis doenças que no futuro vão surgir. Você pega um tipo de doença ocupacional aí, por esforço repetitivo, na parte da ergonomia. Síndrome de túnel de carpo, que é a doença do digitador, né? Bursites, né? É um profissional que fica muito tempo sentado, que causa aquela compressão nas artérias, né, que irriga a perna, diminui-se aquela circulação. Com o tempo vai surgir varizes, né, tudo isso aí. Então, é possível prevenir isso daí? Com certeza. Tem profissionais, o profissional da área de segurança, o técnico de segurança, o engenheiro, junto com outros profissionais da área, né, vão para o ambiente de trabalho, fazem a análise daquele ambiente de trabalho e colocam estipulam processos, né, para eliminar esses riscos. Então, hoje você vai no escritório, você vê pessoas trabalhando com apoio de pé, embaixo da mesa do escritório, né, apoio do pulso, né, do punho ali, para eliminar esses riscos de doença. Todos os acidentes eles podem ser evitados ou não? Então, o acidente pode ser evitado, porque através do profissional, né, de segurança do trabalho, ele consegue identificar o risco que é inerente à empresa dele. Só que tem condições, né, que a gente, que é até usado isso daí, por exemplo, para você abrir uma CAT, que é uma investigação de acidente de trabalho, que é encaminhada, né, para o INSS, para efeito de seguro, tem lá, condição e ato inseguro. O que é uma condição insegura? É uma condição que está inerente ao ambiente de trabalho. Então, vamos dizer, usando um termo mais genérico, é a condição que a empresa te dá. E o ato inseguro é o que o funcionário faz. Né? Ele provoca um ato inseguro. Por exemplo, hoje,
o uso do celular dentro do ambiente de trabalho. Isso hoje virou uma epidemia, vamos dizer assim, né? O Facebook, o WhatsApp, né? Então o funcionário às vezes fica ali andando e digitando, e o risco de acidente aumenta, com certeza. As empresas fazem o quê? Ela coloca procedimentos para que isso não ocorra. Proibição de uso do celular dentro do ambiente de trabalho, tudo. Mas é difícil você evitar isso daí. Então, o acidente pode ser evitado? Pode. Dentro daquelas situações que eu falei para você, condições e atos inseguros. Condições é que é inerente ao ambiente de trabalho. Os atos é que o funcionário faz. Eu não aceito muito ato inseguro. Por quê? Por trás do ato tem uma condição insegura. Porque se a empresa não ficar cobrando, dando treinamento para aquele funcionário, não ficar, você falar, usou o termo, né, como eles, pegando no pé, não é que ela está pegando no pé, ela está fazendo cumprir um procedimento que existe dentro de uma norma regulamentadora, que existe na própria BNT, alguns procedimentos na parte de segurança, e também alguns procedimentos de segurança interna dela. Por quê? Ela tem um risco, ela sabe que ela tem um risco. Como que ela sabe que ela tem risco? Através do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, desde o engenheiro até o técnico de segurança e os enfermeiros, eles levantam os riscos que tem dentro do ambiente de trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho, eu consigo identificar, eu sei quais os riscos que existem na minha empresa. Como que a empresa consegue evitar quando é um ambiente misto? Vou dar um exemplo aí, o posto de gasolina. Os funcionários tomam todo cuidado lá, tem todo o treinamento. É o caso do uso do celular. Eu já vi vídeo que de repente explodiu ali a bomba, né? Porque a pessoa que foi comprar a gasolina lá, parou o carro e estava usando o celular. Como evitar isso? Então, aí... Sem, às vezes, ser aquele chato, funcionário chato que vai falar, não usa o celular aí. Então, aí é uma coisa mais difícil, porque daí já é nível de educação do povo, né? Do povo brasileiro, infelizmente, né? Sabe que se existe um risco, tem aviso no posto de gasolina dizendo que não é para utilizar o celular, mas infelizmente daí a pessoa acaba utilizando o celular ali dentro. Daí fica difícil, por quê? Porque a gente é uma relação de venda, né? Você vai chegar, como você falou, o funcionário vai chegar lá numa pessoa que está usando o celular, por favor, desliga o celular, que é perigoso. Daí fica mais difícil. Às vezes o cara faz isso uma vez, faz duas vezes, daqui a pouco a pessoa, né, faz uma malcriação, xinga ele, né, porque o celular é meu, eu uso a hora que eu quiser, aí ele acaba largando mão. E no máximo, esse acidente com o celular, é lógico, não acontece assim, de uma forma fácil, não. Pode acontecer. Já tem situações que já aconteceu. Então, se já aconteceu, eu vou trabalhar na prevenção. Mas, é o que você falou, como é uma situação mista, situações que envolvem a empresa e o público externo, acaba ficando mais difícil de você trabalhar, infelizmente, né? Isso aí seria a nível de tem que ser conscientização das pessoas que vão naquele ambiente não utilizar o celular. Fora isso, não tem como não existe uma situação que você vá obrigar a pessoa a não utilizar o celular, né? Fica mais difícil. Além disso, é importante a gente lembrar também outra situação que foi muito dolorida para o nosso país, infelizmente para a gente que está aqui no Sudeste não prestamos muita atenção, mas recentemente na região Norte várias vidas foram perdidas numa barca porque afundou essa barca, estava com excesso, né, de gente, e grande parte não usava o colete salva-vidas, que é um equipamento também de segurança, né, que quem está ali tem que usar, né? Com certeza, mas por que acontece isso, André? Não está na cultura do brasileiro a prevenção de acidentes. Isso todo tipo de acidente, não só acidente de trabalho. O acidente automobilístico diz que não pode utilizar celular dirigindo. E as pessoas dirigem. Então isso aí é cultural. Aí o que acontece? O cara vai utilizar um meio de transporte, que nem no norte lá, quando não tem ônibus, né? A rodovia são os rios. Ele precisa se locomover. Tem o veículo, vamos dizer, o barco, né, que seria o veículo, está ali. Ele não se preocupa nem em verificar se tem o colete salva-vidas. Ele nem preocupa com isso, de olhar se tem um colete. Mais ainda do que deixar perto dele ou usar o colete. Só vai ver a hora que acontece, infelizmente, um sinistro, né, uma situação dessa. Daí fica todo mundo desesperado tentando buscar o colete. Daí, infelizmente, entra a lei do mais forte, né? Quem chega primeiro pega o colete, e os certos vão ser pisoteados,
né, vão ficar por baixo, aí mulheres e crianças ainda acaba, lá não funciona, né, o que seria a lei da salvagem, né, que é mulheres e crianças primeiro, infelizmente não funciona. Mas infelizmente é a nível cultural do Brasil. O brasileiro não tem essa cultura de buscar a parte de prevenção. Isso você pode pegar na sua casa, no trânsito, no ambiente de trabalho, como você falou. A gente chega no ambiente de trabalho, mostra para o funcionário que existe aquele risco, né? Então, qual é a obrigação da empresa? A empresa é obrigada a mostrar para o funcionário que existe o risco. Ela é obrigada a fornecer o equipamento de proteção individual para o funcionário, para o empregado, né? E o empregado, por tudo isso daí que foi passado para ele, ele é obrigado a utilizar o equipamento de proteção individual. Daí você fornece o equipamento para ele e ele acaba não utilizando, tentando dar balão, né, usando um termo bem genérico, né, disfarçando. A hora que o técnico de segurança chega perto, ele coloca o equipamento, o técnico de segurança sai, ele tira, porque incomoda. Eu sei que incomoda, mas é o único jeito que eu tenho para prevenir. Eu já tentei fazer a parte de proteção coletiva, não deu resultado, então agora eu vou para proteção individual. E você, para trabalhar na minha empresa, você vai ter que usar esse equipamento, né? Fica difícil. Quais são os mais comuns dos equipamentos de proteção individual? Então, isso aí é inerente a cada tipo de serviço, né? Mas um equipamento básico, vamos dizer assim, de proteção individual para uma empresa, daí você pega óculos de proteção, protetor auricular e sapato de segurança. Isso aí seria um básico para a empresa. Aí a empresa consegue, né, eliminar os riscos de ruído, ela já elimina o protetor auricular. Mas hoje o básico seria isso aí, sapato de segurança com biqueira de aço, né, para os funcionários da área de produção, com biqueira de silicone ou de plástico, né, de resina para eletricista, né, que não pode utilizar biqueiras de aço, e o óculos de proteção para riscos de materiais, né, de cavacos, essas coisas que podem surgir durante o processo produtivo, e o protetor auricular por causa do ruído. Aí você entra em outras situações, capacete, dependendo do tipo de serviço. Então, de acordo com o risco que tenha naquele ambiente de trabalho, é o tipo de equipamento que você vai determinar para que o funcionário utilize, desde que eu não consiga eliminar o risco dentro em loco, né, dentro do ambiente de trabalho. Não conseguir através da proteção coletiva, daí sim eu vou determinar os EPIs que se utilizam naquele local. Quando o funcionário nega usar o equipamento de proteção individual, a empresa tem alguma segurança, algum dispositivo, que medidas que ela deve tomar para que ela também não seja penalizada? Então, André, isso daí, por exemplo, quando o funcionário é contratado para uma função, a empresa já vai passar para ele que aquele local que ele vai trabalhar, ele precisa utilizar equipamento de proteção individual, porque tem certos tipos de risco que podem afetar tanto a parte física dele como a parte ocupacional, né, a longo tempo. Aí ela já passa isso para ele, então ele já concordou quando ele entra dentro da empresa que ele vai estar exposto a um risco que ele tem que usar equipamento de proteção individual. Mas se depois de fornecido esse equipamento de proteção individual para esse funcionário, ele assinou lá que ele recebeu esse equipamento de proteção individual e ele não quiser usar, ele tem as advertências, né, que a lei determina, né, que é a advertência por escrito, e ele pode ser até mandado embora da empresa por justa causa, por se recusar a utilizar o equipamento de proteção, né, individual dele. Porque senão também a empresa vai ficar meio complicado para a empresa. Quer dizer, o cara se recusa a usar um equipamento, ela fornece esse equipamento, treina ele como utiliza aquele equipamento, mostra para ele os riscos, ele se nega a utilizar, acontece um acidente para ele, ou ele fica com uma lesão ocupacional, ou ele mesmo vai a óbito, e a empresa é processada por isso. Então ela tem condições, ela tem amparo legal na lei, né, que pode até mandar ele embora por justa causa. Bom, gente, nós estamos conversando sobre a segurança no trabalho, né? É importante a gente sempre estar atento. O nosso vale é um vale estritamente industrial, também com muitas empresas privadas e do setor público, que precisa aí do trabalho, né? Também do técnico de segurança e da orientação do técnico de segurança. E você que está em casa, com certeza atua em alguma empresa que precisa estar atento a essas normas, leis e preocupado especialmente com a sua integridade física e com a sua saúde. A gente vai para um rápido intervalinho aqui, estamos no tempo de tomar uma água aqui
né, na TV Cidade, e a gente já volta para continuar conversando aí com o Luiz Fernando de Paula a respeito desse assunto, que é importante a gente ficar sempre atento. O Marcelo tá enroscado lá. Ao vivo, né? É assim mesmo. Posso continuar, Marcelo? Vou no intervalo. Vai dar intervalo aí? Vamos lá então. Solta o intervalo aí pra gente poder tomar água. O GAVES, Grupo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, criado em 2004, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, vem atendendo as vítimas de violência sexual na cidade de Taubaté e de todas as cidades do Vale do Paraíba Paulista. É necessário a população ficar ciente da crescente violência sexual. Nós estamos atendendo, em média, 6 casos por semana de vítimas de violência sexual, incluindo crianças menores de 8 anos. E é por isso que o GAVES está realizando, no dia 21 de setembro de 2017, às 9 horas da manhã, no campus da Juta, da Universidade de Taubaté, o 8º Fórum GAVES, o Grupo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, que esse ano estamos discutindo o fluxo de atendimento, por onde a vítima deve ser acolhida. Então é muito importante a participação da população para conhecer como é esse atendimento perante os órgãos públicos do município de Taubaté. Vendo, gente? Não é só a gente que enrosca a garganta, não. O computador também enrosca um pouco. Foi o que aconteceu agora há pouquinho ali, quando eu chamei o comercial e ele estava engasgado lá, gente. Mas voltamos ao vivo aqui na sexta-feira, 15 de setembro, no nosso estúdio aqui da TV Cidade. Estamos recebendo aqui da Câmara Municipal o convite para a sessão solene comemorativa ao Dia do Cientista. Vai ser agora no dia 25 de setembro, às 14h30, lá no plenário Juarez Guizard, né? Um abraço ao André Guizard aí. André, o nome do papai está aqui, hein? E na oportunidade vai ser homenageado no plenário lá a professora Maria Cecília Barbosa Toledo e o professor Dr. Paulo Fortes Neto, são indicados pela Academia Brasileira de Ciências e Tecnologias, núcleo aqui de Taubaté, né? Eu confesso que eu nem sabia que existia a Academia Brasileira de Ciências e Tecnologias com um núcleo na cidade, então é importante a gente também prestigiar esses profissionais que pensam aí no futuro da humanidade, né? Está sempre apresentando novidades a respeito da área tecnológica, né? E vai ser o Gessé Silva que vai ser o orador oficial lá, vai fazer homenagem aos convidados em nome da Câmara Municipal, né? Então essa é um dos recados. E também agora a gente convidou até os componentes aqui, representantes do Grupo Escoteiro Amizade. Infelizmente o Varejão
estava em viagem, não deu tempo de chegar, mas agora no dia 19 o Grupo Escoteiro Amizade completa 50 anos de atividade em Taubaté e também na Câmara Municipal será homenageado, né, a indicação do vereador Diego Fonseca, saudação do vereador Boanerges, e o grupo está mandando um convite aqui para toda a comunidade prestigiar, né, a atividade escoteira que está sempre conduzindo nossos jovens aí a bons caminhos, a uma sociedade mais justa, melhor, né, preparando a nossa juventude também para o mundo. Então, abraços ao Grupo Escoteiro Amizade e a todos os outros grupos escoteiros de Taubaté, né? E lembrar aí do Baden-Powell, que foi o fundador do movimento escotista no mundo. Só que no Brasil são mais de 80 mil associados ligados ao movimento do escotismo. Então também quem é da área pode prestigiar e toda a comunidade. A gente continua o nosso bate-papo aqui com o Luiz Fernando de Paula, ele que é técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, né, atua bastante, né, Luiz Fernando, nessa área de prevenção. A gente estava conversando aqui com relação aos equipamentos de segurança, né? No caso das empresas que não fornecem equipamentos de segurança, elas têm penalização? Com certeza. Porque dentro das empresas, toda empresa ela é obrigada a constituir uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E essa CIPA é composta por representantes dos empregados e dos empregadores. Se, durante a legislação, durante o tempo da CIPA, de atuação da CIPA, a empresa não fornecer ou deixar de fornecer equipamento para aqueles funcionários, para os funcionários que laboram na sua planta, isso é levado para a reunião da CIPA, é comunicado, né, a todos os componentes da CIPA, isso é colocado em ata e é também encaminhado para a área do trabalho, no Ministério do Trabalho, não as delegacias, vamos dizer assim, né, do trabalho da cidade, e até pedindo providências, né, daí vem os fiscais do Ministério do Trabalho e faz a fiscalização no ambiente de trabalho para verificar isso, se está ocorrendo exatamente esse fato não, né, porque às vezes acontece o quê? Às vezes eles também, né, fazem alguns levantamentos da CIPA e não consegue chegar a um consenso se é necessário de usar o equipamento de proteção individual ou não. Aí leva-se para o Ministério do Trabalho, o pessoal vem um fiscal do Ministério do Trabalho dentro do ambiente daquele ambiente de trabalho que foi denunciado para verificar se tem essa necessidade. Mas é muito difícil as empresas recusarem a fornecer equipamento de proteção individual, né? Porque ela é obrigada por lei, a própria ANR, as normas regulamentadoras, ela determina que se tenha o fornecimento de equipamento de proteção individual. O que eu falei para você? Dentro dessa ANR, ela fala da obrigação dos empregados e a obrigação do empregador e de fornecer o equipamento. Então ela é penalizada? Sim, até com multas, né, tem toda essa penalização. Também, André, o equipamento de proteção individual, a maioria das empresas tentam não é fornecer, ela tenta eliminar o risco para que não precise utilizar o equipamento de proteção individual, né? Porque o equipamento de proteção individual é cômodo para o funcionário, né, utilizar. Imagina você trabalhando, utilizando equipamento de proteção individual. E também, ao mesmo tempo, é um gasto. Não deixa de ser um gasto para a empresa. Por quê? Você fornece um equipamento de proteção individual para o funcionário, por mais que você cobre, por mais que você fiscalize, às vezes ele não toma o cuidado inerente àquele equipamento e você tem que ficar trocando direto o equipamento. Então, às vezes é preferível buscar eliminar aquele risco, porque mesmo oferecendo os equipamentos de proteção individual, não impede que futuramente aquele empregado, quando sair da empresa, entre com um processo contra a empresa, por às vezes falta do equipamento, ou às vezes porque ele tem adquirido uma doença ocupacional naquele ambiente de trabalho, às vezes até por ele próprio não ter usado o equipamento que é fornecido a ele, certo? Então, por isso que a empresa tem que ficar, você falou que a marcação em cima, não é uma marcação, o técnico de segurança não vai fazer uma marcação acirrada, mas ele vai sempre estar orientando o empregado, né, para que ele utilize o equipamento de proteção individual, mostrando para ele os problemas que podem surgir na vida dele. Porque aquele negócio, se acontecer um acidente de trabalho com um funcionário, né, é lógico, a empresa é penalizada, tem a multa para que se paga, as indenizações que você paga.
Mas e para a família do trabalhador, né? Se ele fica lá, tem uma lesão, perde um membro, ou até mesmo vai a óbito, né? Então, a segurança do trabalho, ela procura trabalhar também esse lado, mostrar para o funcionário que se ele sofrer um acidente, ele não só vai estar só prejudicando ele também vai estar prejudicando a família, né? E a empresa, se você analisar, acaba se tornando uma família, né? É um grupo, dentro da empresa, se acontecer um acidente com ele, vai afetar os outros trabalhadores, né? Porque trabalham há muito tempo com aquela pessoa e os familiares dele serão afetados. Ele não é, para a empresa é mais uma vida, não é? Isso daí seria demagogia falar. Por quê? Se o cara for a óbito, ele vai, ou se ele sofrer uma lesão, ele vai causar um impacto muito grande dentro da empresa e também para a comunidade, se você analisar bem, né? Outra coisa também, a empresa ela sempre busca eliminar os riscos, né, tanto de doença ocupacional como de acidente de trabalho, e também prevenir. Por quê? Porque a empresa ela é uma fornecedora, ela vende o produto dela. E hoje as pessoas que compram o produto não querem, né? Tanto é que hoje em dia a gente evita comprar, tem muitas campanhas para evitar comprar produtos da China, aquele negócio. Por quê? Teoricamente se faz, né, a campanha alega, né, que se faz com o sangue de trabalhadores, né? Então, nos países desenvolvidos, tem essa cultura, né? Uma empresa que compra de uma outra, ela vai sempre estar investigando, vai estar sempre controlando essa empresa. Para quê? Para que essa empresa não tenha doenças ocupacionais no ambiente, os empregados não sofram um acidente. Por quê? Porque ela não quer adquirir um produto que tem aquela taxação, aquela tarja, né, que ele está feito com o sangue de um trabalhador. Por quê? Porque a empresa fornecedora não toma cuidados com a saúde ou com a vida do trabalhador. Então isso acaba sendo uma propaganda negativa para uma empresa quando um funcionário sofre um acidente dentro da sua atividade laborativa. Então não é interessante hoje. Antigamente não, passava mais batido, né? Hoje, os meios de comunicação que a gente tem é quase automático, né? Acontece um acidente numa empresa aí, daqui a pouco já está rodando na rede, né? Facebook, WhatsApp, é imediato. Então não é interessante para uma empresa cuja função dela é vender um produto que tenha um funcionário acidentado, porque isso vai repercutir, não vai repercutir bem perante a sociedade, que é a que compra o seu produto, que faz girar a sua produção e, por consequente, né, que mantém o seu lucro. Então, por isso que as empresas buscam evitar que isso ocorra. Inclusive tem certificações para isso, né? Com certeza, né? Tem as ISOs, né, as certificações ISO, tanto a 9.000 tem 18.000, daí tem toda certificação. A empresa é certificada, ela passa por auditorias para que seja certificada. Mas às vezes tem algumas pessoas que até comentam, mas isso aí, né, faz um jogo de cena, uma coisa. Para as empresas não seria interessante isso daí, porque não adianta nada eu faço um jogo de cena, tenho uma certificação, mas continua acontecendo acidente de trabalho e a comunidade vai continuar sabendo. Quer dizer, cai no descrédito tanto a empresa certificadora como a própria, né, empresa que foi certificada. Então não é interessante para ninguém, nem para a empresa certificadora, né, que o nome dela seja, vamos dizer assim, imaculado, né? Então ela procura também cobrar na hora de certificar para que a empresa seja certificada porque faz correto, não porque ela burla o sistema e acaba, né, o jeitinho brasileiro prevalecendo, né? A gente está acostumado a ouvir muito o termo de insalubre e periculoso. Qual que é a diferença entre um e o outro? Então, os ambientes, as atividades perigosas e insalubres, elas se dividem assim. As atividades perigosas, periculosidade, é quando o trabalhador ele labora num ambiente que ofereça risco de morte imediato. Por exemplo, uma plataforma de petróleo, um posto de gasolina. Se acontecer um acidente, uma explosão ali, o risco dele é muito grande de ele morrer. Então é um ambiente perigoso. Ele tem a possibilidade de ir a óbito durante a execução do seu trabalho. Um ambiente insalubre é um ambiente que oferece risco a longo tempo. Por exemplo, um ruído. Se um empregado ficar exposto a um ruído continuamente, acima de 85 decibéis, daqui a uns anos, 5,
7, né? Não tem como você determinar isso, isso vai ser inerente a cada pessoa. Ele pode ter uma perda auditiva. Então, o que é? Periculosidade, risco imediato. Insalubridade, o risco a longo tempo. Né? O ambiente que a gente falou da ergonomia. Ele não vai não vai ter uma lesão de coluna, ele não vai ter uma bursite, uma síndrome de túnel de carpo de um dia para o outro. Não. É com o tempo que ele vai executar aquele trabalho que ele vai acabar tendo essa lesão. O país agora discute aí a reforma trabalhista, alterações de leis, né, relacionados aí à questão do trabalho, como é o caso da ampliação do horário, né, da carga horária para os empregados. Essas leis trabalhistas, elas afetarão também as normas técnicas aí relacionadas à segurança do trabalho? André, assim, o que acontece? Esse termo terceirização, para mim, eu não gosto, eu não acho legal a terceirização do trabalho. Porque a terceirização acaba tendo muita rotatividade, né, de empregados e de funcionários, por causa do baixo salário. Às vezes acaba tendo uma falta de comprometimento desse empregado, né, trabalhando. Só que, para as empresas acham que a terceirização do trabalho é uma vantagem. Na área de segurança do trabalho, eu não vejo vantagem nenhuma. Por quê? Porque a própria nossa Carta Magna, ela fala sobre a preservação da vida do trabalhador. Então não adianta nada ela terceirizar um serviço como se ela dizer, não, eu estou terceirizando, eu não tenho responsabilidade sobre aquele funcionário. É a empresa terceirizada que está aqui dentro que é responsável por ele. Não. Por quê? Porque eu estou na sua casa, eu estou dentro do seu risco. Certo? A empresa ela terceiriza o serviço, mas o risco é de quem? É você, contratante. Então, se acontecer alguma coisa comigo dentro da sua empresa, você pode ter certeza. Quem vai ser processado? A empresa terceirizada, né, que terceiriza, e a contratante. As duas vão continuar respondendo por isso. Então, nessa parte de segurança do trabalho, para a parte de acidentes, né, de indenizações, eu não vejo benefício nenhum para a empresa contratante, porque ela vai continuar respondendo por isso. Por quê? Porque os riscos são dela. Ela vai continuar trabalhando, ter que trabalhar na prevenção e na eliminação daquele risco que tem dentro da planta dela. Para quê? Para que um funcionário terceiro não se acidente. Porque se você pegar, se entrar no site aí da Justiça Trabalhista, você vai ver muito isso daí. Funcionários de terceiro, que quando acontece alguma coisa com eles, ou mesmo a parte de financeira, por exemplo, uma empresa terceira, ela não consegue manter, não consegue pagar o salário do funcionário, e ela abre, vamos dizer assim, falência. O advogado entra com ação contra quem? Contra a empresa de terceira e contra a contratante. Porque se você pegar uma empresa de grande porte e uma empresa pequena, quem tem mais possibilidade de pagar a indenização para o funcionário, para o empregado? A empresa de grande porte. Né? Então, essa situação eu não vejo muito benefício desse jeito. É lógico, a terceirização do trabalho vai diminuir alguns gastos, né, que a empresa tinha com a folha de pagamento. Se fala, né, que para cada trabalhador que você contrata, você paga mais um de impostos, né? Então, nesse ponto, até você eliminaria a empresa não teria esse gasto. Mas inerente à segurança no trabalho, a gente não vê muito essa possibilidade, né? Porque o risco é dela. Então, se eu vou na sua casa, um exemplo, né? E você tem um cachorro, é o seu cachorro que pode me morder. Então, você vai ter que fazer o quê? Prender o seu cachorro, não é? Então, um exemplo dentro da fábrica também. Eu entro dentro de uma fábrica, a fábrica tem um risco. Ah, não, mas porque ele é funcionário de terceiro, eu não preciso me preocupar com esse risco. Se ele se acidentar, ele é funcionário de terceiro. Eu acho que nesse ponto a gente não vê muito visualiza muito esse problema. Por isso que muitas empresas acabam fazendo até o processo de integração, né, do funcionário mesmo terceirizado àquele ambiente, né? Não, é obrigatório, né? Todo funcionário que vai entrar dentro de uma planta, ele passar por uma integração. É onde que eu falei para você, aonde eu mostro a minha empresa para a pessoa que está entrando ali dentro, né? A atividade que ele vai exercer ali dentro da minha planta, o que você vai fazer? Vou fazer isso, isso. Então, nessa atividade que você vai fazer, você tem esse tipo de risco assim assado. E você vai trabalhar na prevenção, né, e até na eliminação desse risco. Eu passo para você quais os riscos e o que eu faço para prevenir, e em cima disso daí você vai pôr os seus funcionários para trabalhar dentro da minha planta, em cima desses riscos,
treinando esse funcionário, orientando, fornecendo para ele os equipamentos de proteção individual em cima desse risco que eu tenho. Entendeu? Hoje o profissional técnico de segurança do trabalho, como você falou lá no começo, além dele se preocupar com o interno, tem que se preocupar com o externo, né? Os fatores que vêm ali do o entorno da empresa, a comunidade também em qual ela está inserida, né? Tem que estar com esse olhar, com esse ouvido atento, né? Com certeza. Porque qualquer fator ali pode atrapalhar. É a política da vizinhança, né? Não é porque eu estou fornecendo emprego para a comunidade que eu vou prejudicar a minha comunidade, através do quê? Da poluição do ar, né? Da poluição da água, dos rios daquela região. Então, a gente tem que ter, a empresa ela tem que ter essa preocupação com o impacto de vizinhança, né? Tem que ser feito, o próprio técnico de segurança a cada tempo, né? Pega uma empresa de uma área grande, o técnico de segurança ele vai lá e faz nos pontos distantes da fábrica, dentro da planta da fábrica, a avaliação de ruído, para ver se o ruído da empresa, né, não está afetando a vizinhança, né? Para quê? Tudo dentro daquela situação da parte da lei de impacto de vizinhança, né? Porque ele falou, quem é o meu comprador? Aquela pessoa que compra o meu produto também, ela se preocupa com isso, não só com a parte da saúde do trabalhador, mas o que eu causo, quais os problemas que eu causo na minha comunidade, o que eu provoco que prejudica a população em volta da minha empresa, né? Então, ela hoje tem essa preocupação. Fora os programas, né, que ela faz para trabalhar junto com a vizinhança. Só para a gente não vai citar o nome da empresa, né, mas tem uma empresa aqui na nossa região que, pelo risco que ela produz naquele bairro, toda a empresa faz aquela CIPA, que é a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Essa empresa ela faz uma CEPAT, né? Semana Externa de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então ela coloca junto a comunidade para, né, ter esse contato com ela, né, inerente à palestra, os riscos que ela produz. Para quê? Para que essa empresa, se venha acontecer um acidente com essa empresa, vai afetar com certeza a comunidade, e a comunidade tem que estar integrada para quê? Para precisar abandonar o bairro, tudo certinho ali. Essa comunidade já está engrenada no sistema de como fazer isso, tá? Então você tem uma base, o que elas hoje se preocupam, né? Fernando, para a gente terminar, o mercado também hoje está aberto aí para os novos profissionais que estão postulando vaga, né? O que um candidato, uma pessoa que pensa em ser um técnico de segurança do trabalho tem que observar na hora de contratar um curso também de segurança do trabalho? A gente vê que estão abrindo vários cursos aí. Então, André, aquele negócio, né? Às vezes entra o modismo, né? Surge uma profissão, aquela profissão tem uma regulamentação, principalmente quando é uma profissão reconhecida, e ela tem um piso salarial. Começa as empresas, né, que dão cursos a jogar o curso no mercado. Por quê? Porque se torna atraente, né? Para qualquer um é atraente. O cara entrar numa empresa sabendo que ele tem que receber um valor X, ele não pode receber abaixo daquilo. Então as empresas, sabendo disso, aproveitando-se dessa situação, ela vai e vende os cursos no mercado. E nem sempre esses cursos, né, atendem a real necessidade das empresas. Então, infelizmente, a gente vai ter o profissional e o profissional, né? Porque um curso bom na área de segurança do trabalho vai ser ministrado por profissionais da área, profissionais que já tenham experiência, tanto do chão de fábrica, né, vamos dizer assim, que já sejam da área, né, e tenham didática para passar também esse conhecimento para os alunos, né, os futuros postulantes da segurança do trabalho, e também tenham equipamentos para mostrar para esses alunos equipamentos que são utilizados dentro da área de segurança do trabalho. São os avaliadores, né, de decibelímetro, avaliadores de nível de calor, de umidade dentro do ambiente. Então, ela tem que mostrar para o funcionário como se usa aquele equipamento, para que quando ele chegar na fábrica, é lógico, ele não vai encontrar, às vezes, o mesmo equipamento, né, igual da escola na fábrica, mas ele já tem um conhecimento, ele saiba como usar os parâmetros, os valores que ele vai usar naquele equipamento. Então, a escola, interessante, é que ela tenha essa retaguarda de bons profissionais e de locais para estágio, né, para fornecer estágio, porque nenhum profissional, só o banco da escola que vai formar ele tem que ter um estágio também, a segurança do trabalho
antigamente que era obrigatório ter dentro da sua carga horária a carga de estágio, hoje não mais. Mas seria interessante, então a empresa, né, seria vamos dizer assim, um plus a mais, né, ela conseguir estágio, visita técnicas nas fábricas, né, para ver dentro de fábrica, todos os ambientes que necessitem do profissional de segurança do trabalho. E na região a gente tem vários tipos de ambientes que o profissional de segurança do trabalho vem atuar. Então tem como fazer isso daí. Então a empresa que tenha, né, que quer se apresentar melhor no mercado, ela tem que se dedicar a isso aí, tem que dar condições para que se realize um curso de formação, de que produza uma formação boa no profissional. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, trazendo essas orientações para a nossa comunidade, para você que nos assiste em casa, né? Luiz Fernando de Paula, técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil. Nós falamos só de segurança do trabalho hoje, gente, porque o bombeiro civil ele também tem uma vasta experiência que a gente, na outra oportunidade, também vamos falar um pouco sobre o assunto, que é bem interessante a gente estar observando isso e é importante a gente saber que normas e padrões regulamentam cada profissão. O nosso programa da SEI está terminando por aqui nessa sexta-feira, dia 15 de setembro, porque o Chico Ering está aí já, vai trazer hoje o programa dele ao vivo aqui na TV Cidade, então a gente já está indo embora. Lembrando que amanhã, no dia 16, né, no sábado, é o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, então é importante também para a gente refletir o que nós andamos fazendo para proteger a nossa camada de ozônio aí, e que reflete diretamente também na nossa saúde. Então, já que nós falamos de proteção individual, nós temos que pensar na proteção individual e coletiva. Para você que fica acompanhando a nossa programação, muito obrigado, um ótimo fim de semana e na segunda-feira estaremos aqui de volta no Canal 3, na TV Cidade. Uma boa noite para você.